gente querida, alegria do encontro. Estou aqui, este ativismo delicado, por uma estética da vida viva. Hoje, com o último dia do webinar, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Hoje a gente vai tratar do ensino médio. Começou lá, né, gente? Educação infantil, aquele paraíso. Até o 4º ano, uma voz uníssona. Ontem já começou, eu faço isso, não, eu faço aquilo, não, eu quero aquilo outro, eu prefiro. Ontem já, né, a gente já vê essa astralidade em movimento. Agora, no ensino médio, vocês não têm ideia o que vai ser esse nosso encontro. Pólvora pura! Muito bem, vamos lá, vou mostrar então o que a gente vai fazer. Porque é isso, sabe, gente? Não é uma questão de criar um conhecimento. Café aqui, obrigada. Ó, tem áudio aberto, gente. Não é uma questão de criar um conhecimento único. Pelo contrário, é de legitimar o conhecimento de cada uma, a sua maneira de ser, a sua maneira de fazer, embasado tanto no conhecimento da antroposofia, quanto no conhecimento das fases do desenvolvimento da criança e do jovem. É isso que a gente vai fazer nessa nossa jornada pelo currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Está chegando aí para vocês já já estão vendo o slide? Bem, ninguém falou nada, mas acredito que sim. Tomara. Sim. Muito bem. Então, vamos... Sim. Obrigada, obrigada. Então, pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Nós temos a estrutura do curso e hoje eu queria trazer esses eixos, falado, então, através da nossa justificativa, né? Ontem eu trouxe... Não, vou trazer, olha... A pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, entende que o trabalho artesanal possui técnica, arte e saberes historicamente constituídos, que precisam ser sistematizados e fortalecidos no ambiente escolar. Toda a sua riqueza artística e técnica é valorizada nas escolas que seguem a proposta pedagógica de Rudolf Steiner, filósofo e idealizador da antroposofia, que deu origem a uma pedagogia libertária que enfatiza de igual maneira o pensar, o sentir e o querer do estudante. Conhecer, vivenciar e sistematizar o currículo dos trabalhos manuais nesta perspectiva, em nível de especialização, é uma necessidade para a educação integral, tanto na experiência pedagógica das escolas que adotam a educação steineriana, como nas demais, inclusive na escola pública. A proposta da pós-graduação é capacitar o educador técnica e didaticamente a ensinar crianças e adolescentes a apreciar e a realizar trabalhos manuais ligados à casa e ao têxtil, tricô, crochê, bordado, macramê, costura, feltragem, modelagem de brinquedos, entre outros, fortalecendo o educador também na compreensão das fases do desenvolvimento da criança e do jovem em seu aspecto antropológico, psicológico e sociológico. O curso permitirá ao especialista egresso o exercício da disciplina Trabalhos Manuais na educação infantil ao ensino médio, nas escolas que adotam a educação steineriana, importante, desde que sua formação inicial esteja de acordo com a legislação estadual vigente. Nas demais escolas e em ações educativas fora da escola, o enriquecimento da prática docente a partir das técnicas, práticas e da didática oferecida por essa especialização, permitirá ampliar os recursos interdisciplinares, de modo a poder incluir ações artísticas plenas de significado. Muito bem, nossa matriz curricular compõe-se: disciplina 1, técnicas e práticas dos trabalhos manuais,
no ensino infantil, 2 no ensino fundamental, 3 no ensino médio. Disciplina 4, as fases do desenvolvimento da criança e do jovem sob a perspectiva curricular da educação steineriana. Disciplina 5, o corpo e a voz do professor em movimento, rodas rítmicas, brincadeiras e contos para a sala de aula dos trabalhos manuais, canções e versos. Disciplina 6, didática do ensino superior. 7, antroposofia da imanência e educação steineriana. Conceitos por uma estética da vida viva. E hoje eu quero apresentar para vocês a disciplina Portfólio, registro de pesquisas das técnicas. A ementa diz: acompanhamento gráfico, registro de processos, coleção de amostras, pesquisa histórica das técnicas, e quem ministra é a professora mestre Lívia Campagnoli. Ela trouxe para nós algumas imagens, algumas fotos de um portfólio que ela tem feito, né? Ela é uma desenhista maravilhosa e vai sugerir muitas formas, não só pelo desenho, de nós compormos o portfólio do curso, que é também o TCC. Muito bem, as aulas começam no dia 24 de outubro, elas são cursadas de modo assíncrono e a entrega do portfólio no dia 21 de agosto de 21. Nós já estamos com a agenda do processo seletivo para os dias 8, 9 e 10 de setembro de 2020. Quem já fez a inscrição já pode começar a agendar a sua participação no processo seletivo. Muito bem, mais informações, artesmanuais.arte, trabalhos manuais. Olha só, hoje eu quero falar do nosso corpo docente, a professora Carla Santori, nossa querida professora, coordenadora pedagógica, é especialista em artes manuais para a educação. Está na sala de aula há 4 anos, tempo de experiência na sala de aula como professora de trabalhos manuais, 3 anos. Ela é docente da pós-graduação Artes Manuais para Educação e professora convidada na Artes Manuais para Terapias. Quero falar também das professoras especialistas, Mônica Stefanski e Inês Hart. A professora Mônica Stefanski, ela é pedagoga, especialista em educação especial pela USP, fez artes plásticas, licenciatura pela FAAP e é especialista em psicopedagogia clínica e pedagogia curativa. Tem 23 anos de sala de aula e 16 anos na sala de aula dos trabalhos manuais. E, eu esqueci de falar, a Carla está na Escola Waldorf Pomar de Ribeirão Pires e a professora Mônica no Colégio Waldorf Micael de São Paulo. A professora Inês Hart tem a licenciatura em Educação Artística, Música, fez o seminário Waldorf da Escola Rudolf Steiner, foi professora de Educação Artística até 1991, ministrou aulas de música nas escolas Waldorf, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje atua como professora de música em seu espaço, Encanto Espaço Musical em Florianópolis. A professora Alessandra Trigo é formada em História e Letras pela USP e mestre em letras. Tem formação terapêutica em aconselhamento biográfico, terapia de renascimento, terapia floral, entre outras. É professora desde 2003 e tem experiência em ensino fundamental, médio e superior. Sigamos, hoje é dia de muita coisa, porque está conosco no último dia do nosso webinar as professoras Solange Napier e Ana Terra Veloso. Ana Terra Veloso é licenciada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco,
Formação de professora em Pedagogia Waldorf, curso Tecendo a Vida, último módulo das nossas queridas Malu e Ana Cairello, lá em Florianópolis. Tempo de experiência em sala de aula, em escola construtivista, 3 anos, na escola Waldorf, de 2019 até os dias atuais. Tempo de experiência em sala como professora de trabalhos manuais, desde o começo do ano. E ela está onde? Na escola Waldorf Rural Turmalina. A professora Solange Napier é bacharel em desenho industrial, com habilitação em projeto de produto, na Universidade Mackenzie, licenciatura plena em artes visuais, pelo Centro Universitário Belas Artes, formação em antroposofia e pedagogia Waldorf, e formação para professores do ensino médio Waldorf, no Centro de Antroposofia, não sei, New Hampshire, professora de artes no ensino médio, delegada do Congresso Ibero-Americano, realizadora da viagem de estudos arquitetura e urbanismo em Brasília, com os alunos do 12º, com experiência em coordenação da área de artes e ensino médio e coordenação de ensino médio. Tempo de experiência em sala de aula como professora de trabalhos manuais, 13 anos. Como professora de artes do ensino médio, com experiência nas cadeiras de cerâmica, modelagem, trabalho em metal, desenho geométrico, história da arte, história da arquitetura, composição, lapidação e desenho luz e sombra. Ela é da Escola Waldorf Rudolf Steiner e vai debater com a gente a diferença entre artes aplicadas, artes visuais e artes manuais. Vamos em frente. Vamos ver o currículo do ensino médio? Então, o currículo dos trabalhos manuais na perspectiva da educação steineriana, no ensino médio, inclui 9º ano, fiar no fuso, tecer um tear com aplicação da última técnica, vasos, macramês, cestarias, encadernação. 10º ano, fiar na roca, tecelagem e teares grandes, tipo industriais, modelagem de animais. 11º ano, algumas escolas fazem cestaria neste ano, outras encadernação. 12º ano, trabalho de conclusão de curso e o teatro. Muito bem, olha só algumas fotos desse trabalho, desse processo tão lindo que é o ensino médio nos trabalhos manuais. Olha aí, cadê? Olha o TCC, gente, que delícia. Muito bem, o que eu queria trazer para vocês é que... Ai, não apareceu? Não. Trabalhos manuais, ensino remoto, encontros dias 16 e 30 de setembro. Eu criei agora mesmo, hoje cedo, um grupo público no Telegram, Trabalhos Manuais Remoto, onde a gente vai colocar aqui nesse grupo as demandas, as dúvidas, todas essas coisas que durante essa semana nos moveram, não é? Para a gente poder conversar um pouco sobre isso nos dias 16 e 30 de setembro, né? Então, a gente vai se reunir para conversar especificamente como que é essa disciplina de trabalhos manuais de modo remoto. Eu pensei o desenho assim, no primeiro encontro, a gente escuta relatos de experiência, a gente traz os pontos mais complexos, né? E no segundo encontro a gente tem 15 dias para pensar o que a gente pode fazer para melhorar para solucionar algumas coisas que apareçam como problemática nesse mundo que ainda segue, pelo menos, né, gente? Pelo menos até o final do ano, dessa maneira. Se, quiçá, já estão falando de março, abril. Quanto mais vai passando, então a gente tem que estar preparado, tem que estar forte para fazer isso que a gente faz em qualquer momento, de qualquer
qualquer maneira, porque a gente não pode abrir mão desse território que a gente tem, que é um território que colabora com os processos de subjetivação dos nossos alunos. Muito bem, falei demais, falei rápido para não perder tanto tempo nessa coisa. Agora eu quero muito, né, que vocês me ajudem a pensar. Olha só, vou repetir com mais calma o desenho do nosso projeto essa semana, que se chega ao fim agora. Primeiro, a gente começou no paraíso, né? 1º de setembro. Tudo bom, ideias, aquela a idealidade rolou solta aqui na tela. Depois veio de 1º ao 4º ano, né? Aquele currículo específico, coordenado, todo mundo com a mesma conversa, fazendo praticamente da mesma maneira, uma ou outra campo de tensionamento lá na boneca, né? Uma outra coisa que apresentava. No ensino fundamental vieram os vários modos, as várias maneiras, as questões, as vozes dos alunos, né, dizendo, para que serve isso? Veio toda uma problemática. Agora, 9º, 10º, 11º e 12º, estamos num outro território de enfrentamento. Não só território de enfrentamento dentro da sala de aula, entre os jovens e os docentes, mas também um território de enfrentamento da própria disciplina de trabalhos manuais moles, digamos assim, né? Vou falar isso, das artes do fio, têxteis ligados à casa, com as outras disciplinas que concorrem por esse jovem. Especialmente os grandes fantasmas da época, que são o vestibular, as disciplinas abstratas, não é? Então, há um triângulo, digamos assim, platônico, de valores dessas disciplinas. No topo da lista, matemática. Depois, vai descendo, 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 abaixo da linha da pobreza, lá embaixo, as artes manuais, porque em cima delas tem as artes aplicadas, a gente tem aqui a Solange com suas coisas maravilhosas, os seus martelos, a gente tem as artes visuais, ainda em cima disso, né? Isso é um valor que não é um valor para se manter assim, é para a gente pegar essa pirâmide e fazer assim com ela, né? Para que a gente possa reconhecer o valor de cada uma dessas áreas e sustentá-las até o 12º ano, quiçá na universidade, como eu faço, não é? Por quê? Porque cada uma delas toca a lira da alma em um acorde diferente, né? E aí, quando a gente deixa essa lira, né, desafinada, ou quando a gente toca só uma cordinha, aí não dá certo, né, professora Inês? Querida, canta pra gente a nossa música pra gente começar a discussão. Hoje vai ser mesmo uma discussão, tomara. Eu adoro uma briga, gente. Adoro um debate, adoro argumentos, contra-argumentos. Ai, não tem coisa que eu goste mais na produção de conhecimento do que ideias que estão dissonantes, que lutam por espaço. Eu amo isso, nossa. Muito bem, gente. Então vamos escutar a Inês. Inês, o que você vai trazer para nós nessa abertura? Eu vou cantar a mesma música que eu cantei ontem, que eu fiz para vocês, né? Eu compus para as professoras de trabalhos manuais, para elas fazerem em sala de aula, assim, como abertura, como fechamento, ou então quando eles estão querendo bater muito papo, vocês ficam cantando suavezinho, eles vão... No ensino médio é melhor um fone de ouvido. Não observo no ensino médio, mas... e eu pensei em fazer com acompanhamentozinho de palmas. Mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos amorosas que aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezam, mãos que se elevam num gesto profundo,
Essas mãos que precisa o mundo, mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, amorosas que aos fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que se elevam num gesto profundo, essas mãos que precisa o mundo. Obrigada. Inês, o seu som varia para mim. Eu não sei se para vocês também. Ele vem, ele vai, ele... Não sei o que acontece mesmo. Mas Eu acho ele que isso não é um ondula. problema nosso. Eu acho que isso acontece também nas aulas de música, porque Ah, o som não foi preparado para a música, ele foi preparado mais para a voz, né? Para a voz falada. Então, às vezes, ele interpreta como ruído e ele faz uns cortes assim. ele faz uma coisinha É, assim, né? ele corta. Não é muito Muito bem. apropriado para a música, infelizmente. Manda recado lá, porque o povo está aprimorando demais nesse novo tempo de direto, né, nessa tela. Muito bem, querida Solange e Ana Terra, bem-vindos aqui à nossa tela. Queria muito ouvi-los sobre essa questão do ensino médio. Né? Como é que chegamos aqui? Como que essas artes chegam até como esses trabalhos manuais chegam no ensino médio? Quem começa? Eu posso ir. Então vem. Vou começar nessa linha. Primeiro, estou felicíssima de poder aqui fazer parte desse debate e vou começar fomentando o debate. Então, dentro dos 3 eixos, né, que é a pretensão de se trabalhar nessa pós-graduação, eu pensei em trazer uma contribuição no eixo vertical, que é esse do desenvolvimento antropológico do jovem, para a gente começar, pelo menos assim, ter um alicerce, né? Então, eu vou falar muito rapidamente, tem que ser assim, então me corrijam se eu estiver falando rápido demais até. Eu gostaria de trazer, então, da forma mais diminuída possível, porque isso é que dá abertura para as diferenças e também para os debates, para que as ideias possam acontecer e se revelar, né? E a gente tem esse espaço. Quanto menor a pergunta, maior é a amplitude dela. Então, vamos. No 9º ano, a pergunta maior que rege o 9º ano, pelo menos ali na nossa escola, é a pergunta o quê? Então, o que é a arte? Esse aluno ele vai entrar em contato com diversas técnicas, mas, de fato, o que importa é que ele compreenda o essencialmente artístico. O que é esse essencialmente artístico? É aquilo que ele faz, que ele retira da natureza, ele transforma a partir das suas mãos em algo belo e valoroso. Isso tem uma grande importância. Eu posso trazer aqui um trabalho, tenho inúmeros, mas aqui, ó, vamos discutir em cima do trabalho feito do aluno. Esse aqui é de aluno emprestado. E ele tem que desenhar a forma. O que esse trabalho aqui está fazendo? Ele está trabalhando o dentro e o fora, o eixo. Né? O aluno de 9º ano, ele ainda está um pouco desajustado, ele está procurando o seu eixo, ele está procurando se entender no grupo. Então, ele trabalhar com essa condição de percepção no gesto manual, o que é o espaço interior e o que é o espaço de fora, o quanto eu trabalho e deixo bonito, né? E trato esse acabamento. Isso é muito importante. Eu estou dando um exemplo muito simples. Acho que nós podemos também transformar esse vaso que eu mostrei, é um vaso que ele está feito, a gente chama isso de ponto de biscoito, que é assim, ó, sem ter o verniz. O verniz é importante porque ele torna a peça útil, né? Senão eu não posso pôr água aqui dentro. Então ela respira, né? A argila respira. E qual que é a grande questão aqui? A questão é que a gente tem uma transformação molecular. Então, olha só, essa perguntinha, o quê? Ela dá, e eu vou abrir espaço para que outras pessoas falem depois disso. Olha só, o quê? Temos que descobrir e discutir o que é a arte. Quando eu
falo da transformação molecular, que eu pego um material da natureza, plástico, como a argila, transformo em um objeto útil, aqui a gente faz um utilitário, poderia ser uma luminária, um enfeite, mas não, a gente quer útil. Somente após os 350 graus é que esse objeto vai mudar a estrutura molecular e aí ele vai se transformar em cerâmica. E aí vem a pergunta, nos tempos de hoje, como é que a gente faz com pandemia? A pergunta para mim também. Eu resolvi assim, acho importantíssimo trabalhar com dentro e fora. Acho importante ter essa linha horizontal, né? Que outras matérias me ajudem. Então, fui pedir socorro para desenho geométrico. E fiz um lindo vaso geométrico, que ele aqui está feito de cimento branquinho. Existe o cimento cinza, mas o cimento branco. Então, existe a mudança molecular. Então, eu vou entregar assim, senão eu falo demais. Vamos ver, então, o que a gente consegue já debater sobre isso. Muito bem. Muito obrigada. Olha lá, gente, já tem uma proposta simples de mudança molecular. Coisa básica, muito básica. Muito bem. Ana Terra, querida, quer comentar? Quer falar? Trazer essa experiência? Então, o nosso contexto lá na escola Waldorf Rural Turmalina é bem diferente, que Nina conhece também, que é uma escola rural e que tem uma proposta da pedagogia do fazer. Então, todo o entorno, a gente tem uma agricultura, né? Tem uma cozinha, tem animais, então todo esse cuidado também se transforma num fazer pedagógico, né? E aí, isso que Nina traz um pouco dessa confusão e talvez até esse conflito entre as artes aplicadas e os trabalhos manuais, talvez isso seja mais diluído, e lá existe uma parceria muito forte e um valor muito forte do trabalho manual, né? Dessas mãos que trabalham, né? Que estão lá nesse exercício, mas que também sabem fazer um trabalho precioso e delicado, né? Do trabalho manual, e menor e mole, como Nina traz. E isso que Solange traz é muito interessante a gente trazer o contraponto, porque a gente está trabalhando no 9º ano, quando eles chegam ainda nessa astralidade, né? Quando está chegando nessa transição ainda e querendo formar esse juízo, né? Esse olhar crítico, esse pensamento crítico. Então, essa verticalidade que ele vai assumindo, a gente trabalha com macramê. A gente escolheu trabalhar, e aí também alicerçado nesse contexto de pandemia, agora a gente está alicerçando e integrando as outras disciplinas, tanto a modelagem quanto a geometria. Então, os sólidos platônicos se fizeram muito presentes e a gente está construindo também estruturas dos sólidos e fazendo abajus com o macramê. Então, existe todo esse processo tanto do sentido tátil, que é bem importante para eles, na antropologia desse jovem. E então eles passam desde um planejamento, né, onde eles desenham esse projeto do macramê, e aí pensam qual é o nó que eles vão ter, tem um cuidado também processual, né, desse conhecimento e dessa busca individual também, num processo criativo individual, dessa autonomia que eles vão tentando, né, ainda com o alicerce do professor. Então, existe essa outra proposta de trabalhar esse macramê, inclusive com fios mais largos, né, onde eles têm outra visibilidade desse trabalho, mais amplo, maior, ganha outra dimensão. Então, é um outro contraponto, né, onde ainda não chegou nesse dentro e fora. O dentro e fora, ele vai chegar lá no 11º ano, que é quando a gente trabalha a cestaria, né? Ana, posso corroborar um pouquinho com o que você falou? Por favor. Achei fantástico, fantástico. Assim, acho uma pena que a gente não consiga fazer isso mais vezes. Isso vai ser corrigido, não vai? Vamos, nossa. Lógico. Por favor. Vocês nunca mais vão escapar de mim, vocês não têm noção. Olha lá, ali no cantinho tem uma formada em 2016. Aqui embaixo uma em 2018. Gente, eu grudo, não salto mais. Ótimo! Mas olha o que teve de interessante aqui.
sempre a pergunta de fundo, ela não muda para realidades absolutamente distintas. A pergunta é o que é o fazer artístico, independente se ele tem um viés plástico, um viés visual, um viés manual, das manualidades. Essa pergunta do entendimento do que é a arte, ela tá que a gente está em polaridades, não é, Ana Thea? Está super ali, uma em cada ponta. E fantástico que a gente está unida por essa palavra. O que é a arte? E esse saber que também que está na humanidade, né? Em um conhecimento técnico e têxtil também da humanidade. E eles se apaixonam por isso, pelo macramê, nesse caminho também da tecelagem que vem desde os primórdios, e aí vai estabelecendo uma confiança também nessa sabedoria milenar, né, humana, nesse conhecimento humano. É bem bonito. Muito bem. Poxa, já foi show, gente. Vamos avançar? Quem quer trazer experiências mais alguma experiência? Lívia, Carla, Sandra? Vai em frente? Então, vamos em frente. Solange, o que mais você tem para nós aí? Eu falo, então. Estou animada aqui, né? Eu acho que eu vou falar bem rapidamente, agora não com tanto detalhamento, né? Queria contar as outras palavras que estão como pano de fundo. Então, para o 10º ano, a nossa palavra eleita é a palavra como. Como se faz? Como resolve? Como são as técnicas? E aí, então, as técnicas são as mais diversas. Nesse momento, o aluno que estava vivendo, primeiro, assim, sentindo o seu espaço interno, essa polaridade, né? O interno e o externo, o branco e o preto, agora ele vai conhecer todas as técnicas. E a gente tem uma porção delas. Aí eu escolhi justamente uma bem gráfica. Aqui, olha que coisa mais bonita. Eu gosto de mostrar os desenhos, gente, mas olha que bonito. Isso é trabalho de Ashura, que ele também resolveu fazer uma aguada de nanquim. Mas a aguada de nanquim, ele nem sabia que existia, ele só conhecia a aquarela antes. Então, essa possibilidade da variação é fantástica. Vou passar, vou adiante. Então, fica ali no 10º ano a palavra como. No 11º ano, a palavra onde. E aí a gente tem o participal. Onde está a arte? Onde ele procura, ele vai e aos poucos ele percebe que o fazer artístico está dentro dele. E aí, inserida com delicadeza, ele vai se apropriando das cores e dos sentimentos que ele tem. E aí a gente tem este tipo de trabalho aqui. Não sei se está claro aqui, se dá para ver. Dá sim. Posso trazer de outra forma, aqui fica muito claro, né? Cores fortes. Eles vão lidando com essas cores, com técnicas de veladura, sempre aproveitando coisas que eles já sabiam anteriormente. Mas esse fazer artístico, eles percebem que onde está? Dentro daquele que faz. Então, isso é muito importante. Está dentro desse nosso mundo e é dentro de mim também. E aí, para o último ano, né, o 12º ano, a palavra é quem. Então, ele olha para si mesmo e olha para o outro. Aí vem as individualidades. E elas estão expressas de muitas formas. Eles podem fazer uma individualidade étnica na modelagem. Eles também podem fazer um autorretrato. E aí, essa eu queria trazer para provocar também. Olha que lindo. 2 alunos diferentes. 2 personalidades, 2 eus diferentes. Se olhando. Autorretrato. Um com cores alegres, uma pessoa séria, com a barba bem feita, né? Eles já não são mais imberbes, né? Bem feitinho, cabelo penteado, e uma outra pessoa que tem dentro de si uma relação completamente diferente, outro tom, né? Outros diferentes. E eu queria trazer, então, essa contribuição e já abro para as colegas também que possam compartilhar e sempre trazendo essa provocação.
como é que a gente faz nos tempos de hoje para que isso se preserve. Não é só uma questão de pandemia, é uma questão, justamente como a Aninha estava falando no início, de a gente da gente colocar as mãos e trazer com as mãos aquilo que é feito pela humanidade há muito tempo, e não só ficar vivendo, a vivência fica só intelectual, mas a gente trazer, né, o pensar, o sentir e o fazer, o transformar com as mãos. Então, era isso que eu queria contribuir aqui no currículo do ensino médio. Muito bem, eu queria então aproveitar, antes de abrir a palavra para a Ana, trazer o alinhamento do que falou a Solange na terminologia que a gente utiliza na pós-graduação. Então, olha lá, a primeira pergunta, vocês lembram qual foi? O quê? Essa primeira pergunta é uma escolha ética, é uma ética existencial. A segunda pergunta, como? A segunda pergunta é uma escolha estética, não é? Uma estética existencial. A terceira pergunta, onde? É uma pergunta política. Política, onde? E a quarta pergunta, quem? É uma pergunta ontológica. Né? A gente pode ainda piorar ainda mais, né? A pergunta ética é uma pergunta do pensar. A pergunta como é uma pergunta do sentir. A pergunta onde é uma pergunta do querer. E a pergunta quem é uma pergunta do ser. Obrigada pela oportunidade de ter pensado nisso hoje. Obrigada, Solange. Aninha, fala aí. Então, isso que Solange trouxe também do 10º ano, né? E aí, onde esse pensar, depois deles viverem essas técnicas, também no Fundamental 1, 2, no Jardim, então é justamente onde eles têm já esse conhecimento, esse contato, e aí vão aplicar e vão desenvolver um pensar crítico, né? Um pensar autônomo. E aí, no 10º ano, a gente trabalha a tecelagem, onde eles têm um contato mais intenso com essa origem e os materiais de uso diário, materiais básicos, e aí você conhece e tem esse contato, porque esse movimento de ir para o mundo é muito forte, né, no médio. Então, você tem que ter esse movimento do fora e do dentro. Então, eu vou me reconhecer também quando vou fora e vou confiar para ir para dentro, né? A partir do momento que eu vou para fora, eu confio e me fortaleço no dentro para eu criar essa autonomia, essa liberdade para depois, né? E aí, no 11º, a gente vai trabalhar a cestaria nesse dentro e fora, onde a gente tem o privilégio também de ter uma família participante da comunidade, Kaiowá. Então, esse contato com os povos antigos e com a cestaria indígena, que é um fator riquíssimo, né? Então, eles entram em contato com isso de uma forma muito verdadeira, porque se não for verdadeiro, não faz sentido, né? Esse é o fazer com sentido. E isso cada vez é mais cobrado, né? Pelo jovem. Se você não faz isso com sentido e com aplicação prática, onde esse questionamento é muito bem aceito e tem que ser, inclusive, incentivado, né? Então, ele começa a tecer essa cesta, agora remotamente, como Solange trouxe, cada um escolher a sua cesta, dentro de um conceito também ecológico, onde dentro do que você tem em casa, no seu entorno, o que é que você tem para fazer a sua cesta. Então, cada um cria o seu projeto de cesta e depois vai tecendo. Vai tecendo autonomamente, e as dificuldades dentro e fora, de criar esse movimento. E aí teve alunas, inclusive, que percebeu que errou no processo e aí desfez e refez. Então, como é rico também essa autoobservação, essa autenticidade, essa autonomia que eles criam, né? E como é bonito cada um na sua particularidade, porque dentro disso, tiveram alguns que fizeram com palha de coco, que é muito, muito daqui da região. Teve gente que fez com barbante,
e teve gente que fez com papel. Então, cada material trouxe uma particularidade para esse cesto e também uma autonomia, uma criatividade deles de resolver isso também, esses desafios do ensino remoto, mas mais do que isso, é desse movimento do dentro e do fora, né? E da barreira também, dessa aba do cesto, de como foi difícil para muitos criar essa barreira. E como é profundo isso também, esse mergulho, né, que a gente dá nessa cesta. E dessa trama da cesta. Muito bem. Olha só, estava pensando enquanto vocês estavam falando, né, nas realidades que vocês vivem. Né? Vamos pegar a Solange, que está na escola pioneira, né, que está lá. Opa, entrei de novo aqui. Ih, Lu, sou eu! Peraí, gente. Eu entrei, você viu, a Lu entrou no meu lugar aqui. Muito bem, ela deve estar caindo toda hora da coisa. Então, vou pegar de novo. As duas realidades, né? A Solange, que está na escola pioneira, na escola Rudolf Steiner, né? Dentro de um bairro de classe média alta, né? Com uma realidade urbana, né? Com toda uma relação, digamos assim, cultural com essa realidade. E a Terra, né? Que está lá na Escola Waldorf Rural Turmalina, lá no sertão pernambucano, né? Lá em Paudalho, mergulhada num organismo vivo, onde todas as ações pedagógicas brotam da necessidade viva do cotidiano. Né? Então, a gente tem aqui um patrimônio nessa tela hoje. E esse patrimônio, ele não pode dizer... A Solange, que vem dessa escola fundadora, não pode legislar sobre a realidade de Anaterra. Nem a Anaterra pode legislar sobre a realidade de Solange. Quando a gente entra numa especialização como essa, o que a gente quer justamente é legitimar as realidades, entendê-las e criar repertório suficientemente forte, constituído teoricamente, porque essas são as regras do jogo, né? Para que cada professora, uma que está lá, ontem a gente teve lá do sertão da Bahia, outra no sertão do Pernambuco, outra lá em Manaus, outra lá no Rio Grande do Sul, né? No meio do pampa, cheia de ovelhas, para que cada uma delas tenha condições de compreender a sua história, a sua geografia, o seu elenco, as suas constelações que habitam a sua sala de aula e construir em liberdade o seu currículo, né? De tal maneira que as ênfases contemplem a antropologia do jovem, da criança, mas também contemplem a atualização do fenômeno, né, que ali está. Então, eu acho que isso é uma antroposofia, uma educação steineriana, e não uma distribuição de receitas e legislações pelo mundo, né? Não é isso. Eu acho que o sonho, e aqui eu vou ser bem assim, nostálgica, romântica talvez, daquele broto, né, que era o Rudolf Steiner, o sonho dele justamente era que esse modo de olhar para o mundo e percebê-lo através da observação do fenômeno pudesse permear o fazer de cada um desses docentes. E aí o docente vai olhar, eu só tenho essa tela, o que eu posso fazer para que aquele conteúdo que eu elegi, né, possa ser transmitido? Eu estou aqui no campo, o que temos para esse conteúdo? Então, eu acho que é um pouco assim que a gente tem que pensar no currículo. Não é abrir mão do currículo e cada um faz uma coisa, não. Como que você tem o conhecimento dessas estruturas profundas do currículo, que são estruturados no humano, né? E, a partir disso, a gente conversa com a nossa realidade, inclusive com a realidade contemporânea.
de cada um dos nossos alunos, né? Muito bem. Nina, Oi, diga lá. Nina, posso pôr pimenta na panela? Ah, claro. Meu chá tá com pimenta caiana. Tô preparada. Aliás, eu pus demais, tá assim, ó. Eu vou aproveitar a sua fala para dizer, e o gancho da Ana Terra, para dizer que eu fiquei comovida com a fala dela, quando ela descreveu os alunos do 11º ano, essa costura, e aí eu não fiquei satisfeita, eu desfaço e eu refaço. Olha só, pensando também na quarta-feira que a gente estava falando, os meus alunos, eles são a gente faz encadernação. E também fazem o macramê, fazem o... no 11º ano eles já estão trabalhando com teares. Então, eles fazem os teares, mas a gente faz a encadernação também. Então, eles vão costurando as partes. Eu trouxe aqui muitas encadernações para a gente ver as diferenças de capa, acabamento. Tem gente que usa muito sofisticado, sério, couro. A outra que já pega seda com tie-dye. Outra pessoa que gosta de estampa, outra gosta de tecido. E lembrei, aquele aluno que eu comentei, acho que foi na quarta-feira, que tinha muito apreço pelo bordado. Óbvio que ele aplicou o bordado também na encadernação. Então, assim, isso aqui eu copiei de um aluno, acabei ensinando os pais, assim, mas esse incentivo, né, da gente conseguir realmente trazer e dar voz para o aluno, porque se ele tem apreço a alguma manualidade e ele quer resgatar aquilo do ensino fundamental, é essencial que ele reviva isso. Então, ele vai reviver de uma outra forma, né, adequadamente à dinâmica que ele está vivendo. Então, isso eu acho muito importante da gente ressaltar e me dá muita confiança essa pedagogia ou esse movimento, né, esse fazer steineriano, me dá muita confiança porque eu posso contar com aquilo que veio anteriormente, que veio antes de mim. Eu tenho confiança que os meus anteriores estão me entregando aquilo que é o próprio desenvolvimento do jovem. Ele está sempre... É uma continuação. Eu não sei se acontece em outras escolas, mas na minha escola, né, que é bem antiga, acontece que alguns pais, algumas famílias ficam em dúvida. Ah, mas vai chegar no ensino médio? Vai ficar tecnicista? Vai deixar de ser Waldorf? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então, aí eu queria esse ganchinho. Como é que é para vocês aí em outros lugares? Ana, quer responder? Posso falar um pouquinho também. E essa entrega do bastão, né, Solange, que antes a gente era o professor que tinha essa escolha criativa, e agora é o aluno, o estudante, o jovem, que vai assumir isso. E aí, inclusive, na cestaria teve um que fez 3 cestas. O primeiro de palha de coco, o segundo de crochê e a terceira de macramê. Então, e essa diversidade, essa pluralidade, de fato, né, da gente possibilitar isso. E essa confiança desse processo todo. E... eu esqueci da pergunta agora, Solange. Qual foi o final? Posso falar, então? Como é que vocês lidam com essa questão de que no ensino fundamental, essas bases do desenvolvimento do ser humano, elas são tão claras, né? Os pais conseguem enxergar e depois dessa vivência, ela se torna em outro ambiente, ela é interna, né? Como a Nina estava dizendo, o ambiente político, né? O ambiente da emoção. Então, assim, o que os pais ou as famílias pensam, que na minha opinião é muito errado, mas é que, então, mas quando chegar no ensino médio, vai acabar a educação Waldorf para ele vai ficar um técnico de artes, né? Um fazedor de artes visuais. Não é isso, é diferente, né? Uhum. Sim. Essa era a pergunta. E o nosso ensino médio, ele é recente, né? Então, ele é constituído também e pensado através de um GT de médio, né? Do ensino médio. E aí, a grande parte é constituída pelos pais. E esses pais que têm essa clareza de que sem a arte, ele é um dos alicerces, né?
A arte é o que promove essa criticidade, que vai integrar também, né, esse juízo de valor, esse julgamento, esse conceito de uma forma mais plástica, né, e não de uma forma congelada. E então, quando ele faz isso, o pai, ele também, as famílias envolvidas, eles acreditam muito nesse processo e nessa necessidade do fazer artístico. E dentro do currículo, é tanto que agora, remotamente, a gente mantém com grande força as artes, né? A arte sempre está sendo regada e mantida em todos os anos. Não existe isso da gente sucumbir ou da gente diminuir as artes nesse processo. Claro que o Enem vai estar sendo pensado também, né? Essa questão, essas contemporaneidades e essas demandas de fora, elas existem, mas de uma forma que não seja agressiva e que não congele e não problematize essa estruturação, essa organização que a gente quer para esse jovem, respeitando a antropologia dele e essa necessidade dele de se fazer artístico, com sentido. Então, acho que é bem isso, bem respeitoso e bem harmônico que isso caminha. Existe a matemática que está sendo mantida, a língua portuguesa, e aí isso é uma dança, né? Que a gente vai combinando com a modelagem, com as artes visuais, com os trabalhos manuais, onde eles se integram muito mais do que competem, né? Muito bem, estamos chegando no final, gente. Olha só. Queria agradecer, mas antes do fim, eu queria agradecer a Luciana Aguilar, que nos trouxe essa possibilidade, porque ela que faz tudo, gente. A nossa gestora querida, ela que organiza, ela que cuida de cada um de vocês. E olha, a gente teve muitos desafios. Primeiro, que a Luciana tinha acabado de mudar para Ubatuba e descobriu que a internet dela não funcionava. Aí ela foi para São Paulo, passou a semana inteira em São Paulo para estar aqui cuidando de vocês. E aí ontem quebrou o computador dela. Então, gente, vocês que estão pedindo certificado, essas coisas, pode ficar tranquilo, todo mundo vai ter, mas tem que dar uma folguinha para a Lu, porque ela passou um perrengue muito grande para estar aqui, para possibilitar esse encontro. Então, muito obrigado para ela. E eu queria agradecer demais os professores que estão aqui, falar que nós temos outros professores, mas não conseguiram estar conosco, porque as demandas estão muito grandes, né, gente? Convenhamos, a demanda do professor nessa época de isolamento social está até maior do que normalmente já é. Né? Então, eu queria agradecer aqui hoje conosco a Alessandra, Carla e Lívia, a professora Mônica, que esteve conosco também a parte da semana, e agradecer demais as professoras Solange e Ana Terra, que trouxeram essa estrutura, né, do ensino médio com tanta propriedade. Muito bem. E agora, para nós encerrarmos, a Inês tem um presentinho, não é isso, Inês? Fala aí. Eu queria que vocês cantassem junto também, né? Então, eu pedi para a Lu, sempre a lutadinha, né? Colocar a letra para a gente cantar junto. E vocês não vão me ver, eu acho que não vão me ver, mas não tem importância. Vê um pouquinho de nada, vê assim. Eu espero que dê para ouvir. Né? Tá. Olha só, a gente vai ouvir, mas aí eu vou pedir para a gente, que é convidada, porque aqui que tá falando, desligar os nossos microfones para aparecer só a Inês na tela, tá bom, gente? Inês, é com você, estou desligando aqui, estou deixando o mute. Vamos começar. Dia em que você não haverá de ser feliz.
Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você, chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você, chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você, chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você, chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Gente querida, gratidão. Olha só, vamos nos encontrar novamente. Vamos nos encontrar para discutir sobre esse grande desafio. Opa! Esse desafio do ensino remoto dos trabalhos manuais. Convido vocês, a gente vai começar a espalhar pelas redes, a entrarem no grupo do Telegram e colocar a sua experiência lá para a gente fazer essa recolha. Muito obrigada, professoras queridas. Até uma próxima oportunidade. Não solto mais a mão de vocês de jeito nenhum. Beijo, gente. Valeu demais.